Você estará assistindo ao episódio 10. Oi, colegas, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. O tão esperado episódio 10, um vídeo muito sonhado por mim. Eu desejava muito gravar esse vídeo, eu sonhava com um dia que, graças ao meu bom Deus, esse dia chegou, esse momento chegou. E esperamos por 2 anos. Eu queria muito estar gravando esse vídeo com o Douglas aqui, mas teve um imprevisto, ele precisou ir no local de trabalho dele. Caso o patrão dele precisasse, ele estaria lá. E aí eu estou gravando aqui sozinha, mas depois eu vou estar tirando a fotinha da capa quando ele chegar. Porque esse momento é nosso, é uma conquista da nossa família. Foi graças, primeiramente, a Deus, ao esforço do Douglas, ao nosso esforço. Porque apesar de eu não trabalhar fora, mas eu me esforçava, eu dava o meu jeito para ajudar de alguma forma. E graças a Deus nós conseguimos, gente, é oficial. Como vocês já viram aí no título e na capa também, vocês vão estar acompanhando o testemunho da nossa casa própria. É a nossa casa, a casa que eu declarei que seria nossa. Eu estou muito feliz, muito grata a Deus por tudo, por cada pessoa que Ele colocou no nosso caminho, na nossa vida. Então, fiquem agora com o testemunho da nossa casa própria, graças a Deus. Testemunho da nossa tão sonhada casa própria. Tudo começou no dia 1º de dezembro de 2022. Um mês antes da nossa filha nascer, quando nos mudamos para o povoado de onde eu sou, que é esse lugar que a gente está morando. Naquele dia, ao entrar nesta casa, eu declarei, ela será nossa. Eu não sabia como nem quando, mas entreguei nas mãos de Deus. Em janeiro, nossa bebê nasceu, Douglas trabalhava apenas em diárias e moramos por 9 meses de aluguel, pagando 150 mais a energia. No dia 1º de setembro de 2023, esses 9 meses se completaram. Desde o início, os donos já tinham interesse em negociar, mas do jeito que eles queriam pra gente não tinha como, porque eles queriam de 20 a 22 mil à vista ou um carro. E nós não tínhamos nenhum dinheiro e nenhum carro. Então, pra gente parecia impossível. Mas sabendo que nós temos um Deus grande e um Deus que tudo pode, um Deus que domina as coisas impossíveis. A casa acabou passando para outro dono. Eu pensei, talvez agora seja a nossa chance. Em março, Douglas conseguiu um trabalho de carteira assinada e em setembro surgiu a oportunidade de fechar negócio na casa. Conversei com o Douglas, ele ficou com um pouco de medo, mas depois de muita conversa, dia 3 de setembro nós fechamos. E dia 5 nós pagamos a entrada, graças a Deus. Meu primo que arrumou esse trabalho para o Douglas e a gente é muito grato também, graças ao patrão dele, que confiou e que nos estendeu a mão. Foram longos meses pagando as parcelas de quase um salário mínimo. Até que 4 de setembro de 2024, um ano depois, Douglas ficou desempregado. Foi um baque, eu chorei muito. No momento eu confesso que a gente se preocupou. Assim, eu nunca me preocupei ao ponto de perder o sono, sabe? Sempre dormi muito bem, dormi tranquilo, mesmo sabendo que a gente tinha parcelas de quase um salário mínimo para pagar. Aí, 4 de setembro, né, um ano depois, eu ficou desempregado, tomamos um choque, porque ainda devíamos 16.500. Mas Deus cuidou de nós, cuidou de tudo. E com o dinheiro do acerto, nós já tínhamos pago a parcela do mês, nós conseguimos pagar mais 3 parcelas adiantadas. E isso nos deu um fôlego para atravessar aquele período, né, para a gente tentar nos organizar. Douglas voltou para as diárias, ficou trabalhando em diária de novo. E nesses meses, às vezes não pagávamos porque a gente já tinha deixado algumas parcelas quitadas. Então, nós usávamos os meses, o dinheiro que a gente pegava para ir se organizando, comprando alguma coisa, quitando alguma dívida que a gente tinha por fora. Até que, em 25 de fevereiro de 2025,
ele voltou para o trabalho que ele estava trabalhando antes, trabalho de carteira assinada. No mesmo lugar. Deus é perfeito demais e colocou pessoas certas no nosso caminho. Aí, em julho desse ano, nós pagamos a parcela do mês e conseguimos pagar mais 4 parcelas. Nos meses seguintes, nós não fizemos a pausa como antes, como nós fizemos quando ele estava trabalhando nas diárias. Dessa vez, nós continuamos pagando as parcelas seguintes, as que ainda faltavam. Então, nós não fizemos essa pausa. E hoje, com o coração cheio de gratidão, convido vocês a ficarem neste vídeo para acompanhar o momento em que quitamos a última parcela da nossa casa. Vocês vão acompanhar só a gente ainda, não consegui mostrar muito detalhes, mas foi um momento muito importante e eu quis registrar pelo menos essa parte para estar deixando aqui nesse vídeo também. Acompanhe. Então, colegas, vamos lá para o tour da nossa casa própria. Meu Deus do céu. Nós sonhamos muito com esse momento aqui, gente. Muito, muito, muito. Nós oramos muito. Enfim, já tem 2 vídeos de tour aqui no canal, mas a casa ainda não era nossa. Eu até usei o termo nossa casinha humilde, porque eu já tinha confiado, eu já tinha entregado nas mãos de Deus e eu tinha a certeza de que ela seria nossa. Deus abençoou, Deus honrou e deu certo. Então, oficialmente, tour pela nossa casa própria. Aqui temos essa calçada. E subindo aqui tem o lugar já que vai ser a área, né? Nós já compramos a casa com essa parte aqui feita. E esse espaço aqui. Depois eu mostro pra vocês o quintal. Aí tem essa calçada aqui que foi meu pai que fez. E entrando pra cá, deixei esse tapete. E aqui é a sala. Alguns de vocês já conhecem, mas eu acho interessante gravar essa parte pra deixar nesse vídeo, pra deixar tudo registrado como que ela tá agora, porque vem muita coisa aí, se Deus quiser, nesse lugarzinho aqui, nessa parede. Tá o nosso sofazinho. Ali tá aquelas cadeiras que é da neném. E aqui tem essas duas, que eu vou até tirar elas daqui agora por conta do sol. E aqui é a porta de entrada. Já tá bem enferrujada, né? Por conta do sol e da chuva que bate muito. Aqui tá a nossa janela. Ela era aqui, uma janela bem antiga, que já tava bem ruim. Aí, a primeira vez que o Douglas saiu do trabalho dele, que ele trabalhava fechado, com o dia do acerto também nós aproveitamos para trocar as janelas, porque estava precisando. E a da sala era nessa parede, eu já comentei com vocês. Nós tiramos daqui, fechamos e colocamos ali. Essa é a visão da sala. Aí, vindo pra cá, nós temos a cozinha. Aí, aqui nessa parede, tem esse móvel aqui. Tem esse galão de água, com essas coisas aqui. O micro-ondas, o forno fica aqui, mas como está na outra casa, então eu tô deixando essas coisas aqui no momento. Aí tem esse móvelzinho. A maioria dos nossos móveis foi a minha mãe que me deu. É esse daqui, ela que me deu. O sofá também da sala foi ela que me deu. A geladeira, quando nós fomos morar juntos, nós ficamos 1 mês sem geladeira. As misturas eu comprava de pouquinho. E algumas que sobravam eu deixava na casa do meu irmão. Quando a gente morava no lugar que eu conheci Douglas. Aí depois que a gente começou a morar junto na kitnet, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês, nós compramos essa geladeira na mão do meu cunhado, que é irmão do Douglas. Nós estamos com ela até hoje. Aqui tem a pia, tem até algumas coisas ali, aquele prato ali com coisa pra me jogar fora. Esses pratos aqui pra mim guardar. Aí aqui tem a nossa janela. Virando pra cá, tem a porta que sai lá pro fundo. Aqui esse móvelzinho que foi minha mãe também que me deu. O botijão de gás, que foi meu pai que deu pra gente. Então, assim, gente, as coisas é tudo assim. Eles não nos ajudavam
com quantia em dinheiro, mas desde o começo, desde sempre, meus pais me ajudam muito e é muito gratificante. Eu vou até conversar um pouco com vocês sobre isso no final do vídeo. Aqui tá o nosso fogão, os baldes que a gente guarda as comidas. Aqui tem essa mesa e aqui o nosso armário. Quando nós fomos morar juntos, os móveis, os primeiros móveis, assim, os móveis que a gente comprou foi esse armário e esse fogão. Foi as coisas que a gente comprou. Aí aqui é a visão da porta da cozinha. Olhando, essa é a visão. Vindo pra cá, temos aqui o quarto da neném, que tá assim no momento. Eu vou tirar esse carrinho aqui, ó, que é pra essa motinha, que eu vou colocar pra jogar fora, que ela tá quebrada. Aí tem aquelas coisas ali. O colchão, já falei pra vocês que tá na outra casa que a gente tá ficando. Aqui é um presente que meu cunhado deu pro Douglas. E aqui fica essa cama. Ela tá dormindo bem aqui. E aqui é a janela do quarto dela. Futuramente eu penso em trocar essa janela de lugar. Não sei se vai dar certo, mas se der, quando acontecer, eu vou estar gravando pra vocês, com certeza. E é isso, eu já dando spoiler aí pra vocês. Aí até o momento, essa tá sendo a visão do quarto da neném. Saindo do quarto dela, temos aqui o banheiro. O banheiro, bem simplesinho. Bem simplesinho. Que tem essa pia, que ela é de plástico. Tem aqui a caixa com o vaso daquele antigo, né? E aqui a gente deixa esse balde aqui pra ficar com água. E vindo aqui é o nosso quarto. Tem aqui a sapateira, que eu deixo os lençóis, forro de cama, toalha de banho. Aqui tá a nossa cama. Ali o cesto de roupa, a janela aqui do nosso quarto. Aí aqui tá o nosso guarda-roupa, que eu já falei pra vocês que ele é desde quando eu morava com os meus pais. Ele tá, ó, bem quebrado, bichinho. Mas é o que nós temos. E aqui tem o guarda-roupa da Ayla. Antes da Ayla nascer e antes da gente se mudar pra cá, eu fui na loja também e comprei o guarda-roupa dela. Daqui desse canto, essa tá sendo a visão do quarto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui da porta. Ó. Aí agora, eu vou estar mostrando pra vocês o quintal aqui fora. Saindo aqui da porta da cozinha, é assim. Eu já falei pra vocês, a nossa área é de lona, por enquanto. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui do começo. Aqui tá esse tanquinho que ele não presta mais. Já falei pra vocês também que nós estamos sem tanquinho, já tem alguns meses. Aqui tem esse pedaço de móvel aqui, que eu guardo o tapete, guardo algumas coisas. Que eu não gosto de estar deixando lá dentro, aí eu deixo aqui. Aí tem esse giral aqui que meu pai fez pra estar colocando coisa em cima. Aqui tem o tanque de lavar roupa. Aqui, essa caixa que foi minha sogra que deu pra gente estar colocando água. Que às vezes aqui fica faltando água, a água fica ruim. Aí ela deu pra gente estar colocando. Aqui tem algumas coisas que eu tenho que separar, dar uma olhada, o que eu quero, o que eu não quero pra estar jogando fora. Ali tem a minha planta. E aqui tem esse móvelzinho aqui de Buriti. Aí ali tá o rastelo, a vassoura, como vocês estão vendo. E daqui essa é a visão. Já estou programando com o Douglas também um projeto pra cá. Tudo com calma. Aí aqui tem o nosso quintal. Vou voltar aqui pela sala pra mim estar mostrando pra vocês o quintal. Olha só. Aqui é a frente da nossa casa. Aí quando eu tiver a área, vai ficar esse espaço aqui, ó, de quintal aqui na frente. Aí vindo pro lado esquerdo do quintal, aqui tem esse monte de telha que a gente tem pra fazer a área. Aí vindo aqui, ó, é o que tá do lado esquerdo. Não repare que ele já tá precisando rastelar de novo.
Aqui é o fundo da nossa casa. Por enquanto, nós temos plantado esse pé de acerola. Aqui é um pezinho de acerola. E aqui é o lado direito. Aqui nós temos esses pés de mandioca aqui, ó. E tem esse aqui grandão que já tomou conta do lado todo da casa. Deixa eu voltar por aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aí aqui meu pai colocou essa torneira aqui pra ficar melhor. Aqui a gente tem esse pezinho de pinha. Aqui a gente conhece por pinha. E tem esse aqui também. E aqui é o lado direito do quintal. E aqui tá a casa. Outro detalhe, antes da gente chegar na metade, pagando, o governo também diminuiu meu Bolsa Família. Fiquei recebendo só a metade. E aí aconteceu isso tudo também com o trabalho de Douglas. Então nós passamos por bastante provações. Mas graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada, assim, o alimento dentro de casa. A gente sempre teve o básico, meus pais sempre me ajudaram, como eu falei pra vocês, não com quantia, não com dinheiro, sabe? Porque assim, com dinheiro, ninguém não nos ajudou. Nós pagamos todas as parcelas da casa com o nosso próprio esforço, o Douglas trabalhando, eu deixando de comprar as coisas pro meu uso, né? Muitas vezes nós deixamos de sair, como vocês mesmos assistiam os vídeos aí, a gente não é de passear, porque a gente não tinha condição, a gente não podia fazer as coisas. Eu sempre ficava falando pra vocês nos vídeos que um momento ia chegar, mais pra frente eu ia conseguir comprar as coisas, e é justamente por isso, porque a gente precisava ter realmente controle pra gente não fazer coisas que a gente não ia poder arcar. Então, durante esse tempo, durante 2 anos, nós ficamos focados só em pagar a casa. Nós conseguimos trocar de moto também, por uma moto um pouquinho melhor, porque é o transporte do Douglas ir trabalhar e até pra gente também ficar se locomovendo aqui mesmo, né? Então, graças primeiramente a Deus, que Ele que nos permitiu, Ele que tá nos permitindo viver tudo isso. É Ele que vem nos dando força, nos dando sabedoria e nos ajudando a aguentar todo esse processo. Porque 2 anos não é 2 dias. Então, foi muitas noites de oração, todos os momentos a gente orando, pedindo a Deus pra nos ajudar. E meus pais sempre ajudando com uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Comprava fruta pra neném. E meus irmãos sempre nos colocando também nas orações. Às vezes a minha irmã também dividia as frutas do meu sobrinho com a Ayla. E bem antes da gente fechar negócio na casa, um pouquinho antes, na verdade, nós ainda tínhamos pensado em comprar um lote e construir pelo menos um quarto com banheiro. E aí, logo em seguida, pouco tempo depois, a casa passou para esse outro dono, que foi com ele que nós fechamos. Então, assim, as coisas foram só se encaixando. Foi só questão de paciência, questão de tempo, questão de espera e de oração também. Foi algo, assim, que a gente compartilhou mais com as pessoas íntimas mesmo, assim, de perto. A gente não era de ficar falando quantas parcelas que ainda tava faltando, nem nada disso. Nós esperamos o momento certo de poder falar que a gente conseguiu. E como eu já falei, foi graças primeiramente a Deus, porque foi com muita oração que nós conseguimos. Eu falo pra vocês, se vocês têm um sonho, se vocês ainda não têm casa própria, vocês sonham em ter casa própria, orem, entreguem nas mãos de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, no momento certo Ele vai fazer, Ele vai preparar. Então, confia. Muitas vezes eu fiquei ansiosa, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, então eu ficava pensando nesse dia, eu ficava imaginando quando que ia chegar e depois a gente ia poder fazer as coisas que a gente tinha vontade. Em janeiro, eu gravei um vídeo falando pra vocês que se tivesse alguns likes, eu falei a quantidade de likes que eu queria, se tivesse, que a gente ia sair de novo, eu ia gravar outro vídeo daquele. Desde então, a gente não sai mais pra tomar açaí. Aquele dia foi a última vez que saímos pra tomar açaí. E assim, lá em mais um açaí tem 8, 12 reais. A gente pensava muito antes de gastar qualquer dinheiro. Porque quando a gente tem filho, a gente pensa em proporcionar primeiro as coisas pro filho, depois é a gente. Então, a gente não levava muito a Ayla pra sair, por isso que eu vivo tentando fazer alguma coisa pra tirar a gente da rotina em casa mesmo. Eu tô muito feliz
muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que minha avó ficaria muito feliz também comigo contando isso pra ela, que a gente conseguiu. Mas o Senhor quis dessa forma, né? Essa foi a vontade dele. Mesmo assim, eu estou com o coração muito, muito, muito grato a Deus por tudo, por cada coisa. Então, colegas, a Lai agora tem uma casa própria. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu tô feliz. Então, confie no potencial de vocês, acredita. Deus pode realizar milagres, Deus pode realizar o impossível em nossas vidas. E é isso, gente. Eu vou deixar um pouquinho aqui o Douglas falando o que ele acha, como que ele tá se sentindo. E depois eu finalizo o vídeo. Fala. Fala o quê? Como você tá se sentindo? Ué, eu tô sem acreditar ainda. Foi luta, 2 anos aí. E era pra ter sido mais. Eu passei 2 anos e meio. A gente deixava de fazer as coisas pra conseguir pagar mais rápido. Se a gente for falar que tudo que a gente deixou pra trás, todas as vontades, todos os desejos, é de chorar aqui, porque foi uma coisa muito difícil pra nós, ainda com a nossa filha ainda. Então, se a gente for falar tudo aqui, que a gente deixou de fazer e de comprar pra gente e pra neném, é de chorar. Hein? Ela pedia motinha e a gente ficava sem poder dar. Muitas coisas ela pedia e até hoje ela pede, né? Porque é desejo de criança, é a vontade da criança que vê o coleguinha com uma coisa e quer também. Então às vezes a gente dá uma balinha, um pirulito, já pra ela esquecer. E a gente pensava, primeiro, o foco era ter uma casa para que a gente pudesse ter a certeza, assim, a confiança de que em nenhum momento alguém vai poder nos tirar, vai dizer, eu tô precisando da casa. Porque a gente sempre teve medo disso depois que eu engravidei, que fui chegando perto dela nascer. A gente queria ter uma casa. É tanto que você me chamou pra vir embora pra cá, sabendo que aqui não é lugar de trabalho, porque quem é daqui sabe que aonde a gente estava morando, que é o lugar que tem a mãe dele, que a mãe dele mora, é um lugar, assim, dos homens trabalhar, porque tem muitas empresas, muitas fazendas ao redor. E aí, aqui no povoado que eu moro, eu sempre falo pra vocês, é pequeno e não tem muita oportunidade de trabalho. Pra mulher nem se fala, e pra homem tem, mas é bem difícil. E graças a Deus, Deus enviou. Então e aí conheci o primo dela, uma pessoa do bem. E aí foi aí que ele me arrumou esse serviço. E agradecer sempre, sou muito grato. Foi uma das pessoas que. Moça, não fala nome não. Foi uma das pessoas que. Fala seus patrão. Foram as pessoas que me ajudaram muito e até hoje me ajuda. Tudo que se eu precisar hoje, eles estão sempre dispostos. Então, Nos apoiou também. muito, muito grato mesmo a eles dois, que são as pessoas muito maravilhosas, bem tranquilos. Pensando é a mesma coisa de ser uns pais, não é uns patrões não, é uns pais. E minha família, esse tempo quer dizer? Hã? Minha família. Ué, sua família foi. É a minha família, né? Então, não tem que dizer muita coisa, porque se for dizer aqui também, você vai chorar o dia todo aí. Não tinham condição de nos ajudar financeiramente, mas sempre nos estenderam a mão, assim, pra nos ajudar no que tava no alcance deles e fazem isso até hoje. O que faltava aqui em casa, eles rezavam. E tudo isso e vai, né? Então, a gente deixou de fazer muitas coisas mesmo aí que a gente queria fazer. Dar uma passeada, comprar uma roupa. Ai, meu Deus do céu, é difícil. Então, graças a Deus agora vai só melhorando agora. E que seja o que Deus quiser, né? Permissão é dele. A gente só pede saúde e sabedoria, um pouco de paciência. E aí Deus vai guiando, vai mostrando o caminho pra gente. Vamos poder pensar em dar acabamento na casa, porque na cabeça dele eu fui bem avexada, bem apressada para trocar as janelas, mas ele mesmo sabe que as janelas não estavam boas, como eu já falei para vocês. E poderia ter deixado para frente, mesmo não estando boas, mas eu fui teimosa e que trocar antes mesmo de terminar de pagar a casa. E essa questão também da casa, ela mesmo sabe que eu não queria, porque era uma dívida muito alta, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então, a minha dívida era de R$ 1.000. Pra mim, na minha vontade, eu não queria. Ela mesmo sabe que eu não estava afim de fazer essa dívida.
Então, e ela que tomou as caras, ela que foi pra frente, e eu só fiz o meu serviço. Eu só fui trabalhando e ela que meteu as caras aí. Que queria. Então, graças a Deus deu certo. Foi luta, né? 2 anos aí. De muitas renúncias, muitas vontades. Uma vontade de tomar um açaí e não tem como tomar um açaí. Tá vendo, gente? Eu não tô mentindo, eu falei sério pra vocês quando eu contei a história do açaí. Tomar uma vontade de tomar um açaí na rua. Levar ela pros lugares. Levar a neném pra dar uma passeada, que ela possa se divertir até ela cansar. E não fazia, não tinha essas opções, né? Então, Porque é igual eu falei aqui antes, que a gente tinha vontade de tomar açaí, e aí o povo pode até pensar assim, não, mas açaí tem açaí de 8, de 12, e como é que eles não tinham esse dinheiro, trabalhando, não tinha esse dinheiro de pagar açaí. Só que é como eu falei, a gente deixava de tomar açaí porque entre tomar açaí, pagar o valor de açaí para 2 pessoas, a gente preferia comprar uma fruta para ela, alguma coisa. a gente foi cabeça também nesse tempo que a gente tava aqui. A gente não foi de ficar gastando à toa. Então sempre foi planejado, foi sempre indo e levando, devagarzinho, até... Gente, e quando foi pra gente fechar negócio na casa, tava faltando um mês. O que é, menino? E aí, ué? Tava faltando um mês pra mim completar 20 anos, então eu fui realmente bem corajosa, assim, bem ousada. Mas é porque eu sei do Deus que a gente acredita, então... Dependendo de mim mesmo, não tinha essa casa. A verdade é essa, né? A gente eu não tinha nem... Eu queria construir do zero, assim, mas... Você queria construir como se não tinha nenhum lote. Ia demorar, né? Então aí pra mim ia ser bem difícil. Mas ela teve a cara e a coragem. Eu só fiz minha parte de fazer as correrias, trabalhar. Ficou desempregado, teve que ir pra diária. Mas graças a Deus colocou sempre as pessoas do bem, boa no meu caminho, que sempre me ajudou. Então sou muito grato a eles. E é como eu falei, Deus preparava tudo. Mesmo quando tinha alguma coisa assim que a gente achava que estava dando errado, que a gente não ia conseguir terminar de pagar, Deus sempre dava um jeito. E eu ficava chorando pelos cantos. Eu ficava chorando pelos cantos porque eu ficava querendo que a gente terminava logo de pagar a casa. É tanto que, é igual a gente tá falando, a gente deixava de fazer as coisas porque todo o dinheiro, todo o valor bom assim que a gente pegava, que dava pra pagar mais uma parcela, a gente já corria e pagava logo. E é isso, gente. A nossa história é essa, mais ou menos isso. A gente tentou... Se a gente for resumir tudo aqui, Se a gente for contar tudo, na verdade, que a gente tá contando de uma forma assim, mais resumida, porque é muita coisa. O valor um pouco mais alto, assim, que ele teve coragem, que ele pagou, foi na moto. Uma dívida assim um pouquinho mais alta, porque precisava pra ir trabalhar. Mas se não... Foi uma necessidade a moto, né? Em questão de compra também, a gente sempre ficou fazendo compra pequena, porque... Pela metade. Uma compra que durava 25 dias, 20 dias. Deus sempre providenciou tudo, Deus sempre nos ajudou. E é por isso que eu tô falando que a minha família não me ajudou financeiro com alguma quantia, mas sempre me dava a gente de alguma forma. Então, assim, não é vergonhoso dizer, porque realmente é a nossa história e a gente tá contando, inclusive, pra motivar outras pessoas, porque a gente sabe da dificuldade que é muita dificuldade, é muito difícil mesmo, mas quando a gente quer, a gente precisa orar, pedir força a Deus que a gente consegue. É isso aí, então, tá resumido aí, um pouco. Depois vai vir muitas coisas boas aí, se Deus quiser. Nós podemos tomar açaí. É tanto que eu achei até impressionante esses dias que eu gravei um vídeo e mostrei o guarda-roupa, o estado do nosso guarda-roupa. E falei no vídeo que eu sou grata porque eu realmente sou. Nós somos gratos pelo que nós temos, mesmo que seja pouco. A gente não tem televisão até hoje. Já vai fazer 4 anos que a gente mora juntos e a gente não tem televisão. E quando ela quer assistir, a gente leva ela pra casa da minha mãe pra ela ficar assistindo lá. Então, são coisas assim que a gente tem vontade de ter, mas, como eu falei, a gente precisava pisar o pé no freio pra não fazer coisas que a gente não ia conseguir arcar. São coisas que agora se tornaram mais possíveis pra gente e que a gente pode pensar. E na questão do guarda-roupa ainda tá servindo pra colocar nossas roupas, então daria pra aguentar mais um tempo, sim. E vai dar, porque vai ser uma coisa de cada vez, né? Não dá também pra gente fazer tudo. Mas é isso, gente. Vai pra deixar o like. Like, compartilha. E se inscreve. Que Deus abençoe. E segue no Instagram também. Que Deus abençoe todo mundo. Esteve sempre em oração
por nós, que nos ajudou de alguma forma. Eita! Aos patrões de Douglas que nos estenderam a mão, que nos ajudaram muito. Que Deus abençoe, que Deus esteja presente na vida de cada um e que retribua tudo que fizeram pela gente. Abençoe meu primo também. Não sei se vai assistir esse vídeo, mas vai ficar registrado aqui. E é isso. Um beijão no coração de cada um de vocês. Ficam com Deus. Tchau e até o próximo vídeo.